Olá, venho hoje aqui para vocês para compartilhar uma ideia, né, um escrito, né, o meu novo livro, é o quarto livro, né, de que três já foram lançados, né, e esse aqui eu pretendo terminar esse estudo, né, até o final do ano, se tudo der certo, e publicar, né, e buscar uma editora. E esse livro, ele tem a ver com o estudo, com um estudo que eu faço desde 2011, um estudo sobre o livro de Daniel. Então, esse livro, ele vai apresentar vários pontos, né, desse estudo, né? Os que ficaram na memória, as anotações, né? Os estudos feitos agora, né, para escrever o livro. E é muito importante a participação de vocês, sugerindo, criticando, dando opiniões, né? Melhorando aí, né? Enquanto o livro está sendo construído, vamos dizer assim, enquanto ele está sendo produzido. Bem, vamos lá, né? O primeiro capítulo do livro é O Cativeiro, porque ele começa, são 14 páginas, o primeiro tópico, falando sobre o versículo 1. No terceiro ano do rei Joaquim, o rei de Judá, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, atacou Jerusalém com seus soldados e cercaram ou sitiaram, né, a cidade. O livro começa assim, mas há todo um contexto, né, para que chegasse a esse ponto. Então, o início do livro ele busca explicar esse contexto histórico, social, econômico, etc., né, interdisciplinar, de como que se chega a esse ponto do povo ser levado como escravo, né? O povo que já tinha sido escravo no Egito durante 400 anos, volta a ser levado como escravo para outro reino. O livro sempre vai ter o início, o nome, né? Esse é um nome preliminar, e também uma citação que em geral tem a ver com o que vai ser falado no tópico. Eu, né, Deus, né, farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém. Isso está em 2 Reis 23, 27. É uma palavra dada aí ao rei Josias, né, que tenta restabelecer, fazer uma reforma, né, restabelecendo a lei, buscando os livros, né, mas que já tinha sido transitado, vamos dizer assim, a sentença de Deus, uma sentença anunciada lá a Moisés, né, caso o povo não seguisse, né, os mandamentos, a lei de Deus seria dada, né, seria uma sentença assim, seria algo ruim, seria uma condenação. Então, começa-se, né, o livro isso, o primeiro tópico, a ira contra toda violência, crueldade e egoísmo, e fala, né, faz-se um ensaio sobre duas palavras, né, a palavra Deus, né, de como e a palavra ira, né, a palavra de como que nos dias de hoje é utilizada, né, essa palavra, né, esse conceito. E a palavra ira também. Coloco aqui que, né, buscaria a realidade bíblica, né, isso que eu venho fazendo no meu estudo, sem a enorme pretensão de esgotar a verdade. Então não temos essa enorme pretensão, né, muitas vezes dadas aí ao bel prazer de quem anuncia, né, parece com essa ideia de trazer embaixo do braço a verdade. Então não há essa enorme pretensão, tocando nos pontos realmente em que haja luz, em que a gente realmente possa interpretar e entender alguma coisa, né? E afastando-se das correntes metafísicas, filosóficas metafísicas, e das disputas teológicas, né? Isso que eu venho falando. Mesmo que isso nos deixe muito desconcertados, né, em relação àquilo que a gente imagina ser e aquilo que a Bíblia traz, né? Pelo menos é uma proposta de meditação e de estudo. O que a palavra Deus, aqui já no início, coloca, né, essa forma, né, como as igrejas cristãs trazem
Elas apresentam Deus de N formas diferentes. Você não tem entre aspas, um Deus bíblico apresentado por todas as igrejas, mesmo as igrejas, as comunidades, os grupos, as seitas, falando, né, teoricamente, de um mesmo Deus ou de uma mesma coleção de livros, né, que é a Bíblia. Então a gente observa aqui, a partir de estudos da sociologia da religião, de que essa memória, né, as igrejas, elas buscam essa autenticidade. Para que elas tenham uma autenticidade, elas diferenciam-se umas das outras. Por isso elas não falam a mesma coisa, mesmo devendo falar da mesma coisa, né? E essa preocupação, né, no distanciamento, né, epistemológico, né, filosófico, no distanciamento teórico, né, do que uma igreja observa, do que outra não consegue observar. E para isso, né, eu cito aqui que basta a gente observar a geografia da dispersão religiosa em qualquer cidade. Temos N igrejas, né? No bairro onde meu pai e minha mãe moram tem muitas igrejas, e se você passear por todas, se você frequentar todas, você vai ver várias diferenças, né? E, obviamente, isso fica no plano do não dito, do que não é falado. O que é isso? Né? O não dito eu coloco aqui no meu primeiro livro, que é um diálogo entre o professor e um aluno, mas eu vou parafrasear. Ao invés de professor e aluno, eu utilizo aqui os fiéis e a liderança, né, dos grupos religiosos, né? Na linguagem dos fiéis, muitas vezes relacionado à perda da autonomia da consciência, ou diminuição do espaço da consciência, né? Você delega a sua consciência à liderança, a outras pessoas, né? Em todas as igrejas, né? Não só naquelas em que você tem um interpretador, um intérprete oficial da palavra, não, em todas, em geral, você delega isso para as lideranças, né? Em seus vários âmbitos. E, quanto às lideranças, frequentemente associados a interesses de ocultação e inversão, como forma de manter as coisas como são, ou, em geral, como acha que se deve ser, né? As igrejas, por mais que sejam, né, isso não é um caso muito das neopentecostais, mas que procuram conservar a todo custo, né, fatores, tradições, culturas, mas elas mudam sim, elas precisam mudar, né? Elas mudam, principalmente quando encontra alguma crise. Habermas, que é um grande pesquisador, ele vai colocar, né, que a religião ela precisa dessa memória, né? Ela precisa de uma memória supostamente autêntica. Aí você está se perguntando, né, o que isso tem a ver com o capítulo 1 de Daniel. A gente já chega lá. Na realidade, quando você vê, né, se depara com o primeiro versículo e vê que o povo de Deus está sendo levado para ser escravo, para o sofrimento, para a morte, para a perda, para a dor, etc. e tal, hoje em dia, principalmente dentro dessa teoria da prosperidade, é algo que não se consegue entender. É nesse sentido que o livro faz essa busca da ideia de Deus e de ira. O Deus também das grandes mídias, né, que ele é um Deus de uma ética universal, de uma consciência individual, né, um Deus sempre bom, adaptável, né, ao que teoricamente seria bom, né, um final feliz, um aprendizado quase que oriental, né, filosófico. A gente vê muito isso nos filmes. O Segredo, A Cabana, Deus Não Está Morto. Esses são um tipo de Deus, um Deus distante, né? E ao mesmo tempo um Deus individual, aquele que sempre dá certo, aquele que sempre é bom, né? No sentido bom, entenda bem o que eu vou dizer para você, no sentido bom do que lhe favorece, né? Não do que seria bom no sentido de vou passar por essa dificuldade porque preciso, vou passar por esse cativeiro porque me perdi, uma ideia assim. Então o Deus da mídia é um Deus customizado, um Deus que cada um vai lá e coloca um pouco do que quer, tira um pouco do que quer. Guiado por ideais, obviamente, modernos de individualismo, liquidez, fluidez, mérito,
E aí você tem vários deuses, da filosofia, da ciência, espiritismo, né? Então, você tentar fechar uma ideia dentro, quando você vai para a tradição, para a cultura, para a mídia, para as igrejas, é impossível você fechar a ideia do que seria Deus. O mais seguro, e eu coloco aqui essa proposta, é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia você tem que estudar toda a Bíblia, né? Ele é um Deus que se ira, ele é um Deus que pede que você tema ele. E isso, na cultura de hoje, é algo muitas vezes não compreendido. É um Deus que se ira, que fala da ira, né? Então, um Deus que ira-se contra toda a violência, vingança, crueldade, egoísmo, né? Contra a injustiça, a opressão, violação dos direitos, crimes cometidos pelas nações. É só ler lá o início do livro de Amós que você vai ver, né? Um Deus que se ira contra esse movimento, sendo dada a lei ao povo ou sendo outros povos que teriam que conhecer Deus de uma outra forma, né? Em geral pela sua própria criação, pela natureza, né? E pelo mundo. Ok, então nós temos a palavra Deus, que o mais seguro é confiar em um Deus da Bíblia, né? E filtrar, né, o que as várias religiões vão trazer ou o que a mídia vai trazer. E a ira de Deus, que é uma ira muitas vezes dada como um pastor, né, um pai, né? Não bastaria ao pastor guiar as ovelhas se não empregasse também o cajado e o cachorro. Muitas vezes Deus, como um bom pai, é semelhante a nós, mesmo nós sendo limitados no amor, precisa predizer as lágrimas futuras de um filho. Então essa ideia de ira. Tá aí, né? Essa frase, né, essa ideia é uma paráfrase do Francesco Carnelucci, do livro A Arte do Direito, né, onde ele observa esses pontos necessários da lei, né, do direito, na formação aí da sociedade e na disciplinação do povo. Bem, próximo subitem: fé, orações e clamores salvam o povo. Então, o povo já tinha tido, o povo judeu, a esse tempo, né, muitas provas, né, dessa intervenção. Mas a gente faz uma analepse, um retrocesso, né, uma flashback aí, 100 anos anteriores ao primeiro versículo do livro de Daniel. O primeiro versículo se dá historicamente 605 a.C., e aqui nós voltamos para 701, né, no reinado do rei Ezequias, quando ele confronta o rei Senaqueribe, né, o poderoso rei da Síria, né, que dominava o mundo, quando esse tenta invadir e tomar Jerusalém. Aqui vocês vão ver, né, como que a Bíblia trata, né, a questão da Síria, né? A inspiração compara a Síria como um cedro do Líbano, inveja de todas as árvores, né? E que tinha todas as nações à sua sombra. Isso está no livro de Ezequiel. E só que eles deveriam também ter essa ideia do Deus Criador, né? Eles estavam aí sobre as leis de Deus, mesmo não sendo de uma maneira formal, como foi o povo de Israel, né? Com a passagem, né? Com a colocação das leis, com os escritos, mas Deus observa que todas as nações têm que conhecer a sua grandeza e as leis. Isso está em Romanos, quando São Paulo escreve, né, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, né? Ele falando aqui dos judeus lá, né, em Romanos, né, os judeus do século I, e como que eles falam que mesmo tendo perdido a ideia da lei, eles ainda têm essa necessidade de entender. Nós vemos isso, por exemplo, no próprio direito, né, no direito brasileiro, né? Você não pode aí justificar que você não conhecia a lei, né, para você cometer algum crime, né? E aqui também na lei de Deus, você tem várias formas de entender o que é mal, né? Deus plantou na humanidade esse conhecimento, né, essa ideia sobre o que é bem e sobre o que é mal. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E o rei Senaqueribe encontra então, né, em Judá, 100 anos atrás, remanescentes da fé, Isaías, o rei Ezequias e o povo, a partir de clamores e oração, eles causam aí, né, eles fazem com que Deus interceda por eles, né? Que Deus
Aliás, que Deus interfira na realidade, porque os 185 mil soldados, né, no arraial, né, prontos para tomar Jerusalém, acabam morrendo da noite para o dia, né? E o rei volta coberto de vergonha, né? Depois você vendo a história, você vai ver que aí o rei acaba morrendo também, né? Deus aos seus amados, ele, né, Deus dá enquanto dorme, o que o salmista coloca. Foi assim que Deus livrou a Ezequias e os moradores. Aí vem um outro subitem. Quando a liderança erra, o povo padece. O rei, ele criou uma soberba, né? O rei entendeu essa vitória, né, sobre esse grande império assírio como algo dele próprio. Entendeu que ele era o responsável. E o egoísmo toma conta do seu coração de tal forma que ele começa aí a ostentar, né? E criar um ambiente assim de luxo, de extravagância, descontrolada, banquete, bebedeiras, né? Mesmo com o seu redor o povo morrendo aí na pobreza, né? Com uma terrível injustiça descontrolada, né? No reino de Judá. E quando o profeta vai falar com ele, ele fala simplesmente, ele fica feliz porque os juízos não viriam no seu tempo, nos seus dias. O povo toma, né, o caminho da maioria, toma o caminho da liderança, né, e simplesmente passam a não mais seguir a Deus. Né, eles continuam a construir Sião com derramamento de sangue, Jerusalém com impiedade. É o que Miqueias fala. E o que acontece, né? Eles, quando buscam uma forma de se ajudarem, eles vão atrás dos egípcios. Aqui uma citação, né? Parafraseando o Roden, né? Esse livro das sabedorias das parábolas, ele está aqui em cima da minha mesa, né? Huberto Roden, que ele observa isso, né? Como o filho que se afastou do pai se agregou aos cidadãos daquela terra, o qual deu serviço para guardar porcos, mas não lhe deu alimento. É assim que um egoísta trata outro egoísta, né? O povo de Judá buscava apenas encher sua barriga e não saciar-se. A ganância e o ter mais tomou conta socialmente, né? Virou algo incontrolável, né? E eles começaram a copiar os egípcios em tudo, né? Provavelmente eles tinham essa ideia, né, de que sendo igual aos egípcios eles estariam melhores, né? Isso foi o caos, porque o próximo rei Manassés, ele começa a copiar em tudo, inclusive, olha, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes feiticeiros. O seu nome, que era um nome que fazia uma alusão aí ao primogênito de José, do Egito, né, que foi um grande governador no Egito, José, filho de Jacó, acabou ganhando uma nova conotação no hebraico, né, do esquecimento. Né? A palavra que significa Manassés significa esquecimento. Significava uma coisa em relação ao filho de José, e passa a significar outra coisa em relação ao rei Manassés. Isso acontece hoje em dia ainda, né? Coloca aqui nos nossos tempos, é fácil de observar, né, que aqueles que querem mais, sempre querem mais, sempre querem mais, sempre essa ganância da acumulação, e como as outras culturas influenciam as nossas decisões, né? Alimentação, vestuário, os estudos, profissões, sonhos, ideias, né? Fazem aí as pessoas quererem ser iguais a outros povos, e deixa aí a sua própria cultura, né? A sua própria fé, observam como antiquado e inútil. Julius Nyerere, um líder ativista tanzaniano, ele observa com sensibilidade, né, que você buscar aí padrões baseados no consumo desses países ditos dominantes, você está fadado ao fracasso, né, pois esses padrões são baseados na exploração do resto do mundo e de seus próprios pobres, né. Bem, o rei Amon, filho de Manassés, os dois nomes a gente vê com base nomes egípcios, né, para reis judeus, que significa, Amon significa oculto, imitou seu pai em tudo. Abacuque
denunciou, né, em seu livro, né, até quando clamarei por socorro sem que tu ouças, clamando a Deus. O povo toma, né, esse desejo de liberdade, independência, né, para imitar outros povos, eles com base no livre-arbítrio, né, que é uma dessas leis espirituais, colocam, né, a sua natureza humana sobre as escolhas da nação. E separam, né, separam-se de Deus. O pecado é algo insuportável por Deus. Aí nós vemos aí, tanto em Salmos, quanto no livro de Mateus, Salmo 21, Mateus 27, 46, como que o pecado ele afasta Deus e os homens. Aí quando vem o rei Josias, que faz essa reforma, né, que tenta restabelecer a lei, um livro que ficou esquecido desde, né, praticamente de Ezequias, o livro da lei, não há mais tempo. E uma profetisa, Hulda, né, ela fala que Deus retiraria Josias para que não visse tudo que iria acontecer com Jerusalém. A queda era iminente. Aqui Jeremias, né, nesse contexto, compõe uns versos, não chorem pelo rei morto. Né? Esse rei, após Josias ser morto pelos egípcios, aqueles que o povo de Israel tinham tanta fé, né, botavam tanta confiança, o seu filho Jeoacás, que significa o Senhor possuirá, colocado no trono apenas por 3 meses. Né? Ele é levado ao Egito, onde morre. Os egípcios colocam em seu lugar o seu irmão Eliaquim, mudam o nome dele para Jeoaquim, demonstrando o controle que eles tinham. Né? Controle não só ideológico, econômico, social, eles controlavam até os nomes dos líderes dos judeus. Hoje também, né? Abdicamos muitas vezes da própria consciência e arbítrio pela ideia colocada de forma estratégia e pensada aí da mídia, dos oportunistas, de outros povos, de um inúmero tipo de ídolos, né? Líderes famosos, ricos, influencers, big brothers. A gente abdica do próprio arbítrio, né? Deus dá ao homem o direito de nomear as coisas e o povo aqui perdeu o direito de colocar o próprio nome, de manter o próprio nome, né? Tamanho estavam perdidos por questões assim, espirituais. Aí Jeremias começa a ser o arauto, né, de Deus, e ele fala que eles deveriam colocar no pescoço o jugo do rei da Babilônia. Eles deveriam se submeter à Babilônia. No capítulo 26 de Jeremias, né, a gente tem aí praticamente aí um tribunal, né? Jeremias acusa, né? Fala que as pessoas daquela época não adiantava essa fé que eles tinham no templo, essa fé que eles tinham nos muros da cidade, isso não iria resolver nada, né? Aí ele faz uma alusão ao povo, né? Olha, eu farei deste templo que fiz ao santuário de Siló e dessa cidade um objeto de maldição, né? Essa falsa segurança, né? E fazendo essa comparação do povo, dos ouvintes ali na frente do templo, com aqueles, né, adoradores, né, da Arca da Aliança, né, em Siló. Foi quando os filisteus roubaram até a arca, né, e devastaram a cidade. Né? Isso aturdiu o povo. Os sacerdotes, no capítulo 26, o que eles fazem? Eles vinham há tempo sendo alvo de críticas. Né? São vários aí no livro de Jeremias, vários, capítulo 4, 5, 6, 14, 18, 23, Jeremias vem criticando os sacerdotes, eles responsáveis pelo templo, né, que tinham certa competência para julgar aí aquelas pessoas que com discursos impróprios, de que se comportavam de forma inadequada no templo, mas eles não tinham o poder, né, de julgar alguém à morte, e eles denunciam Jeremias, porque eles falam que Jeremias dizia que a cidade ia ser destruída, e isso era uma blasfêmia, e a blasfêmia era punida de morte. A gente vê isso também no caso de Jesus, lá quando ele fala que vai reconstruir o templo em 3 dias. Aí levanta-se, Jeremias é preso, ele é
levado, os principais, os príncipes, os nobres, a classe nobre é convidada, aí é apresentada a denúncia, né, do que ele falou, da blasfêmia. Jeremias se defende, dizendo que ele não trazia a palavra dele, que trazia palavras de Deus. Aparecem no capítulo 26 alguns anciãos da terra, né? Esses anciãos são anciões das cidades do interior, né? Eles também tinham uma reputação muito forte, eles que detinham essa competência de julgamento nas pequenas cidades. Falam, né, de um anúncio profético de Miqueias, no qual o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, e o rei Ezequias, e não aconteceu o que teria dito. Então a gente vê que essa devastação de Judá deveria acontecer lá no tempo de Ezequias, mas eles se arrependeram, e com isso Deus retirou, Deus voltou atrás, né, no que iria fazer. E eles vão absolver aqui, né, eles absolvem Jeremias por conta, nesse tribunal, né, mas infelizmente aqui nós temos um novo subitem que fala a teimosia da liderança judaica. Não foi por falta de avisos, né? Esse foi um dos avisos, né? Vários profetas vinham avisando. O povo era terrivelmente teimoso e insistia assim em se resolver com suas próprias forças, né? Com suas ideias humanas. Aí o que acontece? Um estrangeiro, né? Um rei estrangeiro veio a ser utilizado como servo de Deus e instrumento para que fosse feito juízo ao povo, que o povo fosse levado como cativo. Nos vales do rio Tigre e Eufrates habitava um povo antigo destinado a governar o mundo, né? O povo neobabilônico. A gente vai ver no próximo item que fala sobre o que seria esse povo. A Babilônia derrota um posto militar avançado do Egito, localizado próximo ao rio Eufrates, ao norte, perdendo essa guarnição. O Egito perde o controle da Síria e da Palestina, e Nabucodonosor toma a frente. As palavras dadas a Jeremias concretizaram o jugo e a fome. A mesma forma, né, ironicamente, a mesma forma utilizada pelo povo de Israel para começar o seu domínio à terra prometida, né, quanto a Jericó, foi utilizada. Um cerco a Jerusalém os levou como escravos, né? Começa assim um cerco de 20 anos a Jerusalém e os 70 anos de cativeiro do povo de Judá. Esse é o primeiro item, né? São 14 páginas. Vou deixar escrito, espero que alcance, né, aí os estudiosos do livro de Daniel, e que a gente possa aí debater e melhorar esse que é um projeto de um livro sobre o livro de Daniel. Abraço.